Olá, então nós estamos com esse canal aqui, que é um canal que está se propondo a falar de espiritismo, mas de uma maneira informal, abandonando o formalismo, uma coisa simples, como a vida é. E hoje eu estou aqui nesse momento com o Ricardo. Seu nome inteiro, Ricardo? É Ricardo Braz Júnior. Ricardo Braz Júnior. É um médium. E ele coordena várias sessões que eu já participei e participo. Ele coordena. Como é que apareceu, Ricardo, o Espiritismo na sua vida? Na verdade, o Espiritismo começou quando eu era pequeno. Quando estava asfaltando a minha rua, eu moro aqui próximo, e nas brincadeiras lá eu caí e bati o meu rosto numa estaca de madeira. E começou a crescer uma pele por cima da minha vista. E minha mãe me levou no centro espírita, na Vila Ipojuca. Mas ela já frequentava? Já frequentava. E ela me levou lá uma segunda-feira. E os médicos falaram que eu faria naquela mesma noite uma cirurgia. Eu voltasse para casa, colocasse uma roupa branca, um lençol branco, um copo de água do lado, na cabeceira da cama, que eu seria operada. Voltamos para casa, no outro dia quando eu acordei, essa pele já tinha sumido. E aí o que aconteceu com você? Eu sempre gostei do espiritismo. Eu nunca me senti bem em igreja. Sei. Eu desde pequeno sempre gostei do espiritismo. Sei, mas o que aconteceu quando você falou mesmo? Cadê? Não, eu já acreditava que eu já via bastante coisa. Eu morava numa chácara, então eu via muitos espíritos andando lá pela chácara. Isso aí é desde pequeno. Eu nunca tive medo disso. Mesmo pequeno, eu nunca tive medo. Tinha medo de trovão, mas não tinha medo de espírito. Quando eu era pequeno. Quando chovia muito, eu me escondia por causa dos trovão, mas não tinha medo de espírito. É até engraçado. Aí depois frequentei vários lugares. Aí você começou a frequentar, procurar. Procurar Dentro do espiritismo. Eu gostava da Umbanda por causa do batuque, do cheiro, do incenso, aquilo lá me cativava. Atrai mesmo. Atrai mesmo. Eu gostava. Fui na Umbanda, frequentei o Candomblé e fui em vários locais. Mas todos eles com essa mesma coisa do lado de lá. Do lado de lá. Do mundo invisível. Exato. Mas eu nunca incorporei nesses lugares. Tentavam fazer eu incorporar, mas eu colocava na minha cabeça, não vou incorporar. Pode rodar aí, me rodar o tempo todo, mas eu não vou incorporar. Não quero. Eu gostava de ver, de participar, de ajudar, mas não gostava de incorporar. E foi passando muito tempo e aí a minha mãe já conheceu o seu Darcy e começou a frequentar aqui. Aí depois que eu casei, eu comecei a frequentar aqui. Só depois que você casou, você, digamos, você definiu dentro do divinismo. Do divinismo. Eu vinha sempre, às segundas-feiras, eu vinha com a minha mãe. Passava em casa, subia com ela, a gente vinha para cá. Num certo dia, no dia 1º de janeiro de 93, foi 93, não esqueço até hoje, eu estava na rua, tomando uma cerveja, o seu Darcy passou de carro, com a caminhonete dele, falou, pô, vamos lá conhecer o pai? Que é o pai divino Oswaldo Polidoro. Falei, pô, seu Darcy, eu já bebi. Ele falou, mas eu também já tomei meu vinho e tal. Não tem problema. Aí eu entrei, avisei a minha esposa, a minha mãe, falou, tô indo com o seu Darcy lá para conhecer o pai. Não dá para levar mais gente, que o carro dele só cabe mais uma pessoa. Aí tá, fomos. Aí quando eu cheguei diante do pai, eu não esqueço até hoje as palavras dele, e ele falou assim, quem é você? Eu falei, eu sou o Ricardo.
Ele me deu um croque na minha cabeça. Você é bíblico. Você está na Bíblia. Você já teve várias encarnações comigo. Quando começar a sessão, você vai sentar do meu lado. Eu já estava, eu fiquei bonzinho na hora. Passou. O pai é o Oswaldo Polidoro, que no divinismo ele é o pai. Ele é Deus em Deus, já é Deus. Ele é deificado. Aí começou lá a sessão, era uma mesa pequena, né, na cozinha, que era feito lá. Aí eu sentei do lado dele, ele começou a falar, não sei o quê. Aí ele falou para mim falar de evidência. Eu falei, pô, não tô vendo nada. Aí ele me deu mais outro croque. E dali para frente eu comecei a falar. Para não apanhar mais. Acho que foi isso. Acho que o meu medo foi esse. Eu não tomava nenhum croque. O pai, eu falei depois para ele, eu falei, pô, em vez de dar um croque, podia dar um beijinho. Aí ele falou, não, isso é só para as mulheres. Então, de lá para cá, eu frequento sempre frequentei aqui, sempre gostei de frequentar aqui a casa do Senhor Darcy, que eu sempre falei que aqui é a minha casa. Né? E depois disso eu comecei a dirigir numa quinta-feira também. Eu saí de casa, falei, se o Senhor Darcy falar para mim dirigir a sessão, hoje eu vou dirigir. Coragem, né? Eu estava sentado ali no canto, aí o Senhor Darcy, dirige hoje. Eu falei, vou dirigir. E foi. Aí tomou meu lugar. Aí comecei a dirigir, aí dirigia na quinta, no domingo. Eu tenho uma curiosidade, eu acho que algumas pessoas que estão nos vendo também devem ter. Quando eu percebo que você ocupa com a sua palavra a sessão, não na hora que você é dirigente, mas uma hora que você percebe, vê, como é isso? Quando você diz, não, isso é um trevoso, isso é o que é? Como é que é isso? Você vê, como é que é isso? Eu costumo, já até falei com o senhor Darcy outro dia sobre isso, que as pessoas aqui, tinha muita gente aqui, videntes aqui, que era assim. Eles viam as coisas da pessoa que vinha fazer o pedido pela primeira vez, tal, e as coisas feias sempre falavam para mim. Ah, tem coisa ruim com essa pessoa, o Ricardo vai falar. O Ricardo que tá vendo. O Ricardo que vai quebrar o trabalho. O Ricardo que... Eu falei, pô, que engraçado. As coisas boas, todo mundo gosta de falar. As ruins só passa para mim. Ninguém quer falar das coisas ruins, né? Mas eu, sempre como Deus me permite, me deu essa capacidade de poder ajudar as pessoas, então a gente vai a fundo. Se a pessoa tem algum espírito do lado que está atrapalhando, trevoso, se foi feito algum trabalho espiritual para essa pessoa, a gente tem que ir desmanchar e ajudar a pessoa. Esse é o dom que Deus nos deu. Por isso que Ele nos capacita para poder ajudar as pessoas. Né? Eu queria saber de você uma coisa, Ricardo. Você percebe quando alguém está falando sem estar sentindo? Percebo. É porque eu acho, às vezes, tão estranho, posso estar completamente enganado, mas eu vejo assim, nossa, que droga será que essa pessoa está tomando para ver tanta coisa assim? Eu falo, por quê? Como é que é isso? Você sente que a pessoa não está vendo? Sinto. Isso, cara. E da mesma forma que eu sinto quando a pessoa tem algum problema. Mesmo a gente hoje fazendo pela live, pela internet, muitas vezes eu paro, às vezes não sou eu que estou dirigindo, são outras pessoas, eu peço licença e falo, ó, você está bem? Fulano de tal está bem? Eu vejo você fazer. Porque eu vejo que a pessoa não está bem. Então eu já peço, ó, pense em Deus aí, vamos fazer uma oração, fazer uma limpeza aí, que tem um negócio aí com você.
e a gente já tenta já limpar para a pessoa se sentir bem. Porque o divinismo é isso, a pessoa tem que entrar, tem que sair melhor do que chegou no divinismo. O divinismo é trabalho de resultado. Tá? Aqui a gente não pode ficar passando a mão na cabeça e a pessoa sair pior do que chegou. Ela tem que sair melhor do que chegou. Né? Por isso que nós fazemos esse trabalho. Por isso que muita gente no divinismo manda as pessoas para cá, porque aqui a gente faz esse tipo de trabalho, que é o que o Pai ensinou para todos nós. O Pai Divino Oswaldo Polidoro. Você sempre fala, você não veio para passear, pega a picareta, tá na hora de você trabalhar. Tá na hora de pegar firme no arado. No arado. Pegar firme num trabalho espiritual. Porque Deus, Ele ajuda, a gente vê o dia a dia aí, muita gente precisa. Né? Precisar, todos nós precisamos. Mas a gente tem que fazer por merecer. Deus ajuda quem merece, não a quem precisa. Se você não fizer por merecer, Deus não vai te ajudar. Por isso que Deus é inteligência, justiça e amor. Quer dizer, a fé não é exatamente o caminho, né? Exato. Inteligência, Justiça e amor. É. Ele ama todos os seus filhos. Somos emanação de Deus. Ele ama todos os seus filhos. Mas não seria justo ele passar a mão na cabeça de todos eles. Tem os presos aí, o cara matou, estrupou, roubou. Deus ama ele. Ele foi emanação de Deus. Será justo Deus passar a mão na cabeça dele, perdoar o que ele fez? Tirou vidas e tudo mais? Prejudicou pessoas? Não. É por isso que Deus é inteligência, justiça e amor primeiro. Por isso, quando nós nos desencarnarmos, a gente vai o quê? Primeiro vamos passar pela justiça divina, justiça de Deus. É Ele que vai designar se a gente vai pegar um céuzinho bom ou vai pegar treva e pranto, né? Ranger dos dentes aí. Isso que vai definir, é a nossa conduta do dia a dia, o nosso plantio do dia a dia de fazer o bem e o bom para as pessoas. Eu escuto muitas vezes você falar sobre que a pessoa não foi recolhida, ou se foi direto recolhido. Aí a gente tem oração para a pessoa ser recolhida. Exato. Tem pessoas que desencarnam e não é recolhida. Elas ficam aí perambulando. Né? Perambulando. O espírito fica vagando. Né? Vagando no planeta. No planeta. Porque desencarnam por dia 250 mil. E só 20% disso é recolhido. Então você imagina quanto tem aí. 50 mil, 200 mil pessoas dia sobram por aqui. Desencarna 250 mil, 20% só desses 250 mil é recolhido. 50 mil é recolhido. 200 mil ficam vagando por aí. Fica vagando por aí. Entendeu? Então tem espíritos que já desencarnam e já saem trabalhando. Eu falo isso porque isso não tem um período. Não. Eu falo isso porque aconteceu isso com a minha mãe, a vozinha que frequentava aqui, todo mundo chamava ela de vozinha, Dona Juventina. Ela já desencarnou, já saiu trabalhando. Entendeu? Ela já estava trabalhando. Porque para ela a ideia do lar era tão dentro dela que não tem problema nenhum. Exato. Tem uma historinha que aconteceu com a minha mãe aqui, depois da oração, tinha o seu Jarbas, né, Darcy? O seu Jarbas, ele é proprietário do mercado Pamplona. Né? Tinha na Vieira de Moraes, na Pamplona e Sorocaba. E perto do aeroporto, Vieira de Moraes. E quando acabou a sessão, minha mãe foi falar com ele e falou, amanhã às 10 horas da manhã, o Pão de Açúcar vai ligar para você para querer comprar os seus 3 mercados. Vende. Quem falou? Os 3. A minha mãe falou. Sua mãe falou para ele. O seu Jarbas. Aí, no outro dia aconteceu isso. Só que ele vendeu só os 2 daqui. São Paulo. O de Sorocaba ele ficou.
e tal, vendeu, tal. Aí ele incrementou lá o mercado lá de Sorocaba e resolveu vender. Aí ele vendeu, não sei se as pessoas deram uma entrada, nada. Ele entregou as chaves, foi para casa, no outro dia não tinha nada no mercado, eles tinham levado tudo. Ah, os caras roubaram. E ele ficou com toda a dívida de funcionário, mercadoria, tudo para pagar. Ele perdeu tudo. Cara, tem dias que você vai participar de uma reunião, você se sente de um jeito, quando acaba você está de outro jeito? Sim. Na maioria das vezes eu procuro sempre fazer uma oração antes de começar a sessão. Né? Eu procuro me concentrar, fazer uma oração, se eu vou dirigir principalmente, para que o mundo espiritual possa ajudar nessa oração, que corra tudo bem. E também dou a abertura para aqueles espíritos de luz que queiram se manifestar por meu intermédio, eles fiquem à vontade. E geralmente isso às vezes acontece numa leitura de oração. A gente vai fazer uma oração, às vezes não é você que está fazendo, é um espírito que está lendo aquela oração. Muitas vezes isso acontece. E às vezes também, quando você vai falar de evidência, vem um espírito que você incorpora que fala sobre a evidência para você. Quando ele fala sobre a evidência, você está consciente do que ele está falando? Estou consciente. Porque existem os que não ficam conscientes, né? Eu estou consciente. Qual foi o dia que você teve a maior saia justa numa sessão? Você lembra de alguma coisa que foi difícil por conta de alguma coisa? Teve uma vez aqui, tinha um rapaz que frequentava aqui, e quando eu comecei a dirigir, foi que eu até falei para o seu Darcy, eu falei ao seu Darcy, eu acho que ele não vai mais frequentar aqui, porque eu não vou deixar mais ele fazer o que ele faz. Né? Não concordo com o jeito que ele trabalha. Ele se levantava, geralmente, na sessão, para vir falar de evidência na mesa. Não havia necessidade, ele estava sentado ali, poderia falar do local dele mesmo. E gostava muito de impor a mão nos ombros das pessoas. E isso, às vezes, travava. Isso aconteceu comigo. Me travou o meu ombro, senti uma dor muito grande. Eu não gostei do que ele fez, da atitude dele. Olhei feio para ele. No momento não falei nada, mas quando acabou a oração, ele veio falar comigo. Ele falou, pô, você olhou feio para mim? Eu falei para ele, ó, da próxima vez eu quebro o teu braço. Nossa. Você nunca mais põe a mão no meu ombro. Ele truncava a evidência e ficava tudo no seu ombro. Tudo aquilo que você via, que você estava limpando, ficava tudo em você. E se você não está preparado para isso, nossa, é capaz até de você cair aqui. Entendeu? Você passa mal. Então, eu não falei para ele, avisei, comuniquei. Quando eu comecei a dirigir, foi a primeira coisa que eu fiz, foi isso. Quando ele foi se levantar para falar, eu falei, você pode sentar e falar de evidência aí. E ele foi embora. Ele saiu na mesma hora. Ele saiu na mesma hora. Entendeu? E, inclusive, aconteceu um outro fato aqui também, que a menina caiu aqui. Então, numa das sessões, a menina que estava aqui em pé pela primeira vez, acabou um espírito encostando nela, ela acabou caindo. E isso, eu estava sentado à mesa, não estava dirigindo nesse dia. E isso não pode acontecer, né? A gente não pode deixar isso. O dirigente tem que ter a sensibilidade de, quando a pessoa tiver, já puxar uma cadeira e fazer com que ela se sente ao lado de algum médium aqui da mesa e continuar a fazer a vidência para ela. Mas depois disso ela se levantou, se recuperou, conseguimos, ela ficou bem, tudo.
e continuamos a sessão. E teve uma sessão aqui também, num domingo, nós já estávamos quase para terminar. O seu Darcy começou uma vidência e depois ele passou para mim, que eu também estava vendo a mesma coisa que ele. Foi antes de começar a pandemia, e quando o Espírito nos falou que a pandemia ia vir, isso aí foi em 2019, em outubro ou novembro de 2019, que viria a pandemia no ano seguinte forte aí no Brasil. Para toda a humanidade, para o planeta, ia pegar bem o Brasil também. Mas ia pegar muito forte na Itália. E foi. E foi. Lá que houve a maior parte do desencarne foi na Itália. Ia atacar muito a Itália. E isso foi falado aqui numa sessão no domingo. Ricardo, muito obrigado. Eu que agradeço. Dá um tchau para essa. Estou sempre à disposição aí, né? Tá. E alguém quiser algum esclarecimento, alguma coisa, é só falar com a gente. Muito obrigado, Ricardo. Eu que agradeço. Gente, Bênçãos divinas a todos. a todos. Até. Você sabe que a gente está sempre aí, né? Obrigado.